Senhoras e senhores, estamos de volta. Caso ainda não tenham ouvido, a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã recomeçou recentemente. Embora o Oriente Médio ainda não esteja em chamas, até agora estamos testando os limites do frágil cessar-fogo de abril. Agora, durante o fim de semana, o Hezbollah estava ocupado lançando ataques contra Israel, que por sua vez bombardeava Beirute. Isso fez com que o Irã atacasse Israel, que, é claro, revidou, e daí em diante tudo só piorou. E embora não esteja claro para onde as coisas vão a partir daqui, a paz no Oriente Médio parece mais um conceito abstrato do que nunca. A ação. Certo, então quando paramos na nossa última atualização, um cessar-fogo tinha acabado de ser alcançado entre Israel e Líbano, tendo sido intermediado pelos Estados Unidos. Mesmo nas primeiras horas, já era evidente que, como em outros cessar-fogos de 2026, ninguém concordava sobre o real significado do cessar-fogo. Em vez disso, tudo parecia um castelo de cartas, apenas uma rajada de vento do colapso total. O cessar-fogo deveria entrar em vigor em ou por volta de 3 de junho, mas, na realidade, foi mais uma desaceleração nos combates do que qualquer coisa que pudesse ser chamada de um cessar-fogo de verdade. As questões eram sobre onde aplicar o cessar-fogo. Israel e o Líbano achavam que o Hezbollah pararia de lutar, enquanto Israel só deixaria de atacar Beirute. O Hezbollah acreditava que Israel cessaria os ataques e sairia do país para só então agir igual. Se isso soa como uma catástrofe iminente, não te culpamos. Não foi exatamente uma grande surpresa quando as coisas começaram a desmoronar imediatamente. Quando ficou claro que Israel não sairia, o Hezbollah declarou publicamente que todo o processo era, citando, absurdo, humilhante e insultante. Eles rapidamente voltaram a disparar foguetes contra o norte de Israel, enquanto Jerusalém seguia atuando intensamente no sul. Depois que um soldado das forças de defesa de Israel foi morto no sul pelo Hezbollah, Israel decidiu que esse negócio de cessar fogo não valia a pena e atacou a própria Beirute. Nesse momento, o Oriente Médio começou a pegar fogo. Jatos israelenses atacaram centros de comando do Hezbollah em Dariyah, subúrbio ao sul de Beirute, segundo Jerusalém, sem aviso. Washington já havia solicitado que Israel adiasse os ataques, argumentando de forma clara que as negociações com o Irã estavam em um momento crucial. Washington afirmou que, se houvesse solução para o Líbano, ela viria das negociações nos Estados Unidos. Aos olhos de Teherã, no entanto, Israel havia ultrapassado seu limite uma vez a mais do que deveria. Ebrahim Raisi, porta-voz do Comitê de Segurança e Política Externa do Parlamento do Irã, publicou no Jazz que, citando, esse cachorro raivoso precisa ser disciplinado e colocado em seu lugar. Observe o céu dos territórios ocupados esta noite. No domingo, cumpriram suas ameaças. O Irã lançou cerca de 10 mísseis balísticos contra Israel no primeiro confronto direto entre os dois desde o cessar-fogo de abril. Israel sempre afirmou que qualquer acordo com a República Islâmica é inútil e tem pressionado cada vez mais pelo retorno das hostilidades. Esses ataques deram a Israel a chance ideal de atacar livremente o que as Forças de Defesa de Israel, FDI, fizeram. Durante a noite, até a manhã de segunda-feira, dezenas de aviões de guerra israelenses cruzaram o espaço aéreo iraniano e atingiram alvos em todo o país. Os alvos eram lançadores de mísseis superfície-ar, acampamentos, estações de forças paramilitares, sitiadas e sistemas de radar que Teherã tentava reconstruir desde abril. Foram relatadas explosões em cidades como Teherã, Isfahan, Tabriz e Karaj, e um ataque destruiu o complexo petroquímico de Mashahar, em Khuzestão. Israel disse que o complexo fornecia material ao programa de mísseis balísticos do Irã. Washington estava notavelmente ausente, lembre-se disso, pois voltaremos a esse ponto em breve. Após Israel, foi a vez do Irã, e as forças iranianas não decepcionaram. Eles lançaram a Operação NASA, que em farsi significa vitória, e na prática significava que o Irã lançaria algo entre 24 e 30 mísseis balísticos. O Irã disse ter atingido as bases de Nevetim e Tel Nof, enquanto Israel afirmou interceptar a maioria dos ataques. Até agora, as evidências iniciais favorecem Israel. Não há relatos de fatalidades, e apenas alguns fragmentos de mísseis foram espalhados pelo norte e perto de Jericó, na Cisjordânia. Por um momento, realmente parecia que aquilo era o fim.
Na segunda-feira, os mísseis já tinham praticamente parado de voar, e Trump voltou a dizer que um acordo com Teherã poderia estar a poucos dias de distância. Aquele cessar-fogo de abril, ao que parece, pode acabar ressurgindo das cinzas afinal. Se tem uma coisa que você aprendeu em 2026, é que as coisas nunca são tão simples. Na terça-feira à tarde, Donald Trump afirmou no Truth Social que o Irã derrubou um helicóptero Apache do exército dos Estados Unidos perto do Estreito de Hormuz. Ambos os pilotos foram resgatados da água, ilesos, por meio de um barco robótico de superfície não tripulado, o que é, até onde o público global tem conhecimento, uma verdadeira estreia para o combate automatizado. Politicamente, porém, essa era uma história bem diferente. Afinal, de acordo com a chamada doutrina Rubio, só países estúpidos não revidam quando são atacados. De fato, Trump anunciou que precisaria responder. A retaliação ocorreu ontem à noite, quando Trump ordenou que o Comando Central dos Estados Unidos realizasse ataques proporcionais de autodefesa contra alvos iranianos. Segundo o CENTCOM, os ataques atingiram defesas aéreas, radares e estações de controle iranianas perto do estreito, em Sirak e na ilha de Qashem. Nenhum desses ataques foi direcionado à infraestrutura de petróleo, locais nucleares ou à liderança do regime. Em outras palavras, essa foi uma resposta tão limitada quanto possível, ainda que envolvesse o bombardeio de outro país. O Irã, por outro lado, não tem celebrado a moderação dos Estados Unidos. Na manhã de quarta-feira, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã anunciou um ataque com drones contra a 5ª Frota dos Estados Unidos no Bahrein. O IRGC ameaçou agir novamente caso persistam os ataques americanos. Apesar de toda essa escalada na região, uma das lutas mais reveladoras da semana ocorria a centenas de quilômetros dali. Quem dá as ordens? Surpreendentemente, a disputa foi entre Estados Unidos e Israel. Embora seja travada com palavras, não com bombas ou drones, pode ser a batalha mais importante das últimas semanas. Jerusalém e Washington começaram essa guerra juntos em 28 de fevereiro com uma base muito sólida. Israel pode ter sido um pouco mais entusiasmado com toda a situação e mais disposto a buscar a queda da República Islâmica, mas, em geral, os dois aliados estavam do mesmo lado. Isso não é novidade. Trump sempre foi um dos presidentes mais pró-Israel da história americana, e relações próximas com Washington têm sido um trunfo político importante para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. No entanto, isso parece estar cada vez mais sob pressão por razões em grande parte fora do controle dos dois líderes. Segundo um alto funcionário dos Estados Unidos, Bibi precisa da guerra para sobreviver politicamente em Israel, enquanto Trump precisa que ela acabe para sobreviver politicamente nos Estados Unidos. Acreditamos que há uma boa dose de verdade nisso, especialmente no lado israelense, onde Netanyahu tem sido alvo de uma série absolutamente brutal de ataques políticos, tanto de seus opositores quanto de seus aliados. O ex-primeiro-ministro israelense e principal figura da oposição, Naftali Bennett, criticou duramente o primeiro-ministro por permitir a normalização dos ataques da República Islâmica contra Israel, basicamente porque Netanyahu recuou quando Washington mandou. Bennett esteve longe de ser o único. O líder da oposição, Yair Lapid, se juntou a ele e até membros do partido de Netanyahu acharam isso exagerado. Moshe Saar, um membro do Knesset, disse em uma entrevista à Ynet: "Deveríamos ter agido não agora, mas 2 semanas atrás. Não devemos conter isso. Precisamos destruir e vencer." Tudo isso já seria difícil para Netanyahu normalmente, mas seus problemas aumentaram porque sua coalizão governista colapsou no mês passado. Essa coalizão depende de vários pequenos partidos para se manter, e um desses pequenos partidos decidiu que já era o bastante por questões não relacionadas ao Irã. Eles decidiram ir para novas eleições, marcadas para o final do outono, com todo o Knesset e a cadeira de Bibi em jogo. Trump, por sua vez, encara um cenário menos hostil, mas ainda desafiador nos Estados Unidos. Espera-se que o partido dele tenha um desempenho abaixo do esperado nas eleições de meio de mandato no outono, com o impacto da guerra nos preços ao consumidor e a percepção de que Trump não está dando atenção suficiente às questões internas que prometeu resolver, ambos prejudicando o partido dele. Pelo menos em público, Trump insiste que não se importa nem um pouco com as eleições de meio de mandato ou com o resultado final delas, mas suas ações no cargo contam uma história bem diferente, e sua postura recente em relação ao Irã não foi diferente. À luz disso, a divergência faz mais sentido e gera uma dinâmica regional que parece intransponível.
Isso dá à República Islâmica uma vantagem inesperada. Se suportar o bloqueio de Washington, Teherã pode tensionar a aliança quase sem agir. Quero deixar claro que não prevemos um rompimento total entre Washington e Jerusalém, mas essa divisão é real, e enquanto o problema do Irã não for resolvido, não deve diminuir. Mesmo em suas conversas diretas, Trump tem sido incomumente duro com Netanyahu. Durante a discussão sobre um possível ataque israelense ao Irã, no fim de semana, Trump teria dito: Bibi, é melhor tomar cuidado ou logo estará sozinho. E embora uma ameaça velada como essa certamente seja fora do comum, ela é relativamente branda se comparada à ligação telefônica acalorada da semana passada. Essa foi aquela em que Trump teria perdido a paciência e dito a Netanyahu: Você é completamente maluco, estou salvando sua pele. Todo mundo te odeia agora, todo mundo odeia Israel. Fecha aspas. Aquela repreensão, antes dele suficiente para pressionar Netanyahu a recuar, agora parece insuficiente. Segundo o Times of Israel, após a recente onda de violência ter diminuído, Netanyahu já autorizara um ataque retaliatório maior ao Irã para amanhã de segunda-feira. Caças já estavam abastecidos na pista quando a ordem de cancelamento chegou. Por ora, a possível perda do apoio americano parece alterar o comportamento de Netanyahu. Como ele teria dito aos outros membros do gabinete, referindo-se a Trump, abre aspas, por que deveríamos arrumar briga com ele? Ainda não sabemos por quanto tempo essa influência vai durar. Antes de continuar, uma pausa para falar do nosso site de assinantes, o Warfronts. Frontis.co. O Frontis.co é o nosso espaço para todas as histórias que não conseguimos abordar direito aqui no canal principal, um lugar onde podemos aprofundar e ser ainda mais nerds do que jamais somos no YouTube. Semanalmente, publicamos 2 vídeos exclusivos, artigos de especialistas e até 2 podcasts sobre os principais conflitos e histórias geopolíticas para você. Nossa cobertura geralmente foca na guerra no Irã, mas também inclui muitos conteúdos sobre Ucrânia, Sudão, Sahel, Europa e outros locais, além de pequenos conflitos muitas vezes ignorados pelo mundo. Uma assinatura do Frontis custa $5 por mês ou 50 por ano. Esse é o Frontis.co. Por favor, dê uma olhada. E agora, de volta ao Irã. Estado refém. Desde o cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos em abril, o Líbano tem sido parte crítica e problemática das discussões sobre os próximos passos. E embora o Líbano tenha desempenhado um papel desproporcionalmente grande em tudo isso, muito menos atenção tem sido dada, pelo menos na mídia internacional, ao que realmente está acontecendo em solo libanês, especialmente sob a perspectiva libanesa. Mas essa perspectiva realmente merece ser explicada, porque ela muda completamente as narrativas convencionais que estão sendo espalhadas sobre o país. Nas últimas semanas, o Irã tem pressionado mais para incluir o Líbano em qualquer cessar-fogo. O Irã exige a retirada total de Israel do Líbano e considera a presença israelense uma linha vermelha. Assim, pode parecer que Líbano e Irã estão aliados. Aliados até, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. No fim da semana passada, o presidente libanês Joseph Aoun falou à jornalista da CNN, Christiane Amanpour. Questionado sobre o Irã e a guarda revolucionária iraniana tentando negociar pelo Líbano, respondeu: Não é o seu país, é o nosso, é nossa obrigação, não é seu papel interferir. Rejeito totalmente a declaração do Irã, pois nosso povo está sendo morto e nossas casas destruídas. Estão usando o Líbano como moeda de troca. Fim da citação. Essa postura rígida faz mais sentido ao ampliar a visão e entender o dilema do Líbano. O Hezbollah atua como um estado paralelo há décadas e neste ano levou o país de volta à guerra com Israel para defender aliados em Teherã. E o governo libanês, mais uma vez, simplesmente não teve força para impedir isso. O que o Líbano tem, porém, pela primeira vez em décadas, é um governo tentando chegar a algum tipo de acordo para evitar esse conflito. O presidente Joseph Aoun e o premier Nawaf Salam propuseram negociações diretas com Israel desde o início do conflito, algo inédito em governos libaneses anteriores. Israel cedeu à forte pressão dos Estados Unidos e as negociações devem recomeçar mais adiante neste mês. Na teoria, ambos concordam em mais pontos do que parece. Ambos querem um Hezbollah desarmado, mas isso é mais fácil falar do que fazer. O governo atual em Beirute é provavelmente a melhor chance de Jerusalém conseguir algo.
Se o histórico da liderança libanesa servir de parâmetro, pode levar décadas até outro líder estar tão disposto a cooperar quanto Joseph Aoun. Mas, apesar dessa chance, Israel tem dificultado ainda mais esse processo para o governo libanês. Forças israelenses ampliaram o território ocupado nas últimas semanas. A ocupação iniciou ao sul do rio Litani, linha histórica que costuma marcar o limite norte das campanhas terrestres israelenses. Desta vez, Israel avançou ainda mais ao norte. Na terça-feira, o exemplo recente mais claro foi a cidade de Tiro, onde as forças de defesa de Israel emitiram as ordens de evacuação mais amplas até agora. As ordens de evacuação incluíram Al-Hara, bairro cristão da cidade antiga, até então poupado na guerra. Essa relativa segurança havia transformado Al-Hara em um imã para aqueles que foram obrigados a evacuar de outros lugares. O bairro acolheu centenas de famílias deslocadas do sul, enquanto Tiro recebeu milhares de pessoas de várias regiões do sul. Em um país pequeno, com mais de 1/5 da população deslocada, logo faltam locais para abrigar todos. As evacuações israelenses ampliaram ainda mais o problema. Algumas ações recentes de Israel ficam ainda mais contraproducentes. No fim de semana, um ataque aéreo das FDI perto de Kafr Debnid atingiu um alvo militar libanês, referindo-se às Forças Armadas do Líbano, não ao Hezbollah. A explosão matou 3 soldados em patrulha, incluindo um comandante, um oficial e um soldado. As FDI alegaram que o veículo estava se movendo de forma suspeita e que estava dentro de um território restrito, onde seria necessário permissão israelense para estar. Mas as Forças Armadas libanesas contestam essa alegação. Afirmam que o caminhão estava em área de patrulha e condenaram o que o Líbano chamou de agressão brutal, deliberada e repetida. Israel realmente tem motivos para se preocupar com atividade militante nessa área. Foguetes do sul do Líbano têm sido lançados contra o país desde 2023 e já eram uma ameaça iminente há anos antes disso. Governos libaneses anteriores continuaram adiando o desarmamento do Hezbollah, o que acabou se tornando uma promessa recorrente. Há cerca de 10 anos, dizem que vão desarmar o grupo em 1 ou 2 anos, então Jerusalém não acredita, quando Beirute afirma que agora será diferente. O perigo aumenta para os governos de Israel e do Líbano devido à legitimidade ou falta dela que o Hezbollah possui entre os libaneses. Há 1 ou 2 décadas, o grupo era bem popular. Eram vistos como um projeto nacional, defendendo o Líbano da ocupação de Israel, algo que o governo cansado, corrupto e paralisado de Beirute não conseguia. A retirada de Israel em 2000 foi vista como vitória total do Hezbollah. O grupo fez o exército mais poderoso da região recuar, algo que os Estados Árabes, mesmo com mais tropas e melhores equipamentos, nunca conseguiram. Nos círculos anti-Israel no mundo árabe, esses caras eram verdadeiras lendas. Em 2026, a percepção sobre o Hezbollah desmoronou. Isso ocorre principalmente pelo esgotamento causado pelas provocações do Hezbollah a Israel, mesmo sem ocupação israelense no país. Quando o Hezbollah tentou novamente no início de 2026, enquanto todos reconstruíam após a última guerra, o país não suportou. Esse esgotamento gerou o governo mais anti-Hezbollah da história do Líbano, com o presidente chamando-os de traidores. Para Israel, os riscos são duplos. Considerar o Líbano um governo hostil leva Israel a enviar sinais errados, mostrando à região que cooperar com Israel não traz benefícios. Isso pode dar ao Hezbollah justificativa para operar por mais tempo e possivelmente com apoio popular. Mas se depender demais do governo libanês, há um risco real de que nada seja feito. O Hezbollah vai recuperar forças enquanto Israel fica preso à mesa de negociações com um parceiro que, na verdade, não tinha importância. E tudo isso leva à parte que ninguém está comentando. A cada semana que isso se arrasta, essa janela fica menor. Aoun e Salam usam capital político buscando paz com o país, mas destroem o Líbano. O que não torna exatamente mais fácil vender a ideia de negociar com Israel. Se este governo fracassar, não vai aparecer outro igual tão cedo. Obrigado por assistir.